Olá, meu nome é Denise Maximiano, sou professora de piano no Conservatório Estadual de Música Lia Salgado e hoje temos uma convidada muito especial no nosso canal. Ela é pianista radicada no Espírito Santo, especializada em música de câmara e acompanhamento, tendo trabalhado com grandes nomes do cenário da música nacional e internacional, dominando uma grande extensão de gêneros do repertório disponível para piano. Formada pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, na classe da professora Maria Tereza Madeira, no ano de 2000, aperfeiçoou seus estudos com Bruno Busset, Ji-Sun Lee, Antônio Bezan e Linda Bustani. Pós-graduou-se em Arte na Educação pelo Instituto Superior de Educação e Cultura Ulisses Boyd. Cursou seminários de práticas interpretativas sob orientação de Salomé Gandelman, no programa de pós-graduação da Unirio. Atualmente, é doutorando em práticas interpretativas na área de música da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Mestre pela Unirio, sob orientação da professora doutora Lúcia Barrenechea, onde desenvolveu pesquisas sobre redução orquestral para piano da obra de Radamés Inátali. É professora da FAMES, Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, nas cadeiras de Laboratório de Performance, Instrumento Harmônico, Transposição e Acompanhamento, Piano e supervisora do estágio supervisionado da graduação em Música Erudita. Atuou como professora substituta na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, além de participar como pianista da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo. Dedica-se nas mídias à Academia Cultura. Seja bem-vinda, Cláudia Marques. Obrigada, Denise. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para a gente fazer aqui um papo bem legal sobre música, né? Que é o que interessa a gente. É isso que agradeço. Muito obrigada. Então, para começar o nosso papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória musical para a gente. De conhecer um pouquinho da sua vida. Tá. Eu já descobri que eu tenho uma colega aqui de conservatório, né? E eu fiquei bem feliz da gente ter passado um tempo lá no Rio estudando junto. Eu fiz a graduação no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, na classe da professora Maria Tereza Madeira. E logo depois que terminei a graduação, eu vim para Vitória, né? E minha vida musical foi desenvolvendo aqui, porque eu sou do Rio. E lá no Rio eu atuei na cidade de Campos, no interior do Rio de Janeiro, né? Comecei lá numa escola de música e na época foi muito interessante porque o Johnny, que é o atual diretor da escola, essa escola existe, é muito excelente escola, ele me chamou e falou assim: olha, Cláudia, você vai fazer a graduação em piano. Eu falei: eu não vou fazer, não. Aí ele falou assim: você vai fazer sim, você vai tentar a prova, né? E tudo começou assim. Então, eu sou muito grata ao Johnny, porque ele, na época, viu algo em mim, né, que ele poderia desenvolver. E eu sou muito grata a ele. Fui para o Rio, fiz o Conservatório Brasileiro, logo depois eu saí do Rio, vim para a Vitória, mas continuei com elo no Rio de Janeiro, né, porque voltei. Fiz, na época, uma classe especial com a professora Salomé Gandelman. Fiquei 2 anos indo ao Rio, fazendo essa classe de performance, era um laboratório de performance de práticas interpretativas. E depois fiz o mestrado lá também, na Unirio, com a professora Lúcia Barrenechea. E terminou o mestrado, aí meus gêmeos nasceram, né? Aí eu esperei um pouquinho eles crescerem para depois voltar para o Rio de novo e continuar meus estudos do doutorado. Então, eu tenho ela muito grande com o Rio, não só de nascimento, mas com estudo, né? Minha vida musical de estudante está bem presente no Rio de Janeiro. E hoje eu estou em Vitória. Estou aqui em Vitória, sou professora da Faculdade de Música, uma faculdade chamada FAMES, né? Mais conhecida como FAMES. E aqui a gente tem um curso superior de instrumentos, violino, violoncelo, música popular, que é um curso mais novo, piano, flauta transversa e os instrumentos
por completo, né? Oboé, pagode, tem todas essas coisas. E estou muito feliz de estar no Espírito Santo, de compor aqui esse movimento capixaba da música, né, brasileira. Voltando um pouquinho no tempo, né, eu queria que você falasse um pouquinho do seu começo mesmo. Quantos anos você começou, se foi lá no Rio, essas lembranças de infância, da iniciação musical. Sim, o meu piano foi engraçado, assim, porque eu comecei a estudar piano com 5 anos de idade. A minha mãe fazia violão na escola Vila Lobos, no Rio de Janeiro, e ela sempre me levava, né? Eu ia com ela nas aulas lá de violão que ela tinha. E eu passava pelo corredor da escola e via aqueles pianos, porque tinha os vidros, né? Aqueles vidros nas portas, então passava, ficava vendo os pianos. Aí um dia eu falei assim para ela: mãe, eu queria tocar piano, você me coloca na aula? Aí ela olhou para mim e falou assim: você quer mesmo tocar piano? Aí eu falei: eu quero. Tinha 5 anos. Aí eles me colocaram na aula de piano. Só que como a gente mudava muito, né? Assim, era frequente, assim. Meu pai era pastor e a gente mudava de cidade em cidade, né? Com muita frequência. Então, eu nunca conseguia estudar numa escola de música, mas sim com professores de música, né? Particular, que a gente chamava na época. E aí, a minha formação foi essa. Eu estudei com professores particulares de música e, olha, eu acho que eu passei, antes de entrar numa escola de música mesmo, eu passei por uns 4 professores, né? Então, eles iam me ensinando. A minha sorte foi que foram muito bons professores, porque me encaminharam, assim, numa progressão, né? Tinham realmente esse comprometimento com o ensino, a pedagogia do piano. Então, eu comecei no piano mesmo, né? Foi uma espécie, assim, de musicalização no piano. Mas, por exemplo, na época, eu me lembro como se fosse hoje, até tem esse livro aqui em casa, 2 mãozinhas no teclado, né? Porque eu sabia ler, mas muito crua na leitura. Então, estudava aquele método do sol, né? Do ré, do relógio. E assim eu comecei. Na época era o que tinha de mais moderno, era o que existia, assim, de mais completo. E fiz a minha formação e logo depois, aí sim, eu fui para uma escola, depois desses 4 professores, eu fui para uma escola de música, me preparei para a graduação. Você já teve a oportunidade de acompanhar músicos renomados e também alunos de festivais de música. Como e quando começou a sua história como pianista acompanhadora? Conte um pouquinho para a gente dessa experiência, como que é essa experiência de tocar com o outro. Olha, Denise, isso é bem interessante, porque a minha vida toda foi pautada, minha vida musical, né? Foi pautada em cima dessa questão do pianista acompanhador. Eu me lembro que eu tive um episódio no 2º ano da graduação, eu falei assim, bom, eu pensei bastante, hoje vou falar com a minha professora que eu não vou mais continuar no piano, né? Era a Tereza. E cheguei na aula, foi muito engraçado. Eu falei, olha, teacher, eu tenho uma coisa para conversar com você. Aí ela falou assim, que bom, o que é? Aí eu falei, essa é a última aula que eu venho. Aí ela olhou para mim e falou assim, o quê? O que está acontecendo? Eu falei, olha, o que está acontecendo é que eu acho que eu não nasci para tocar piano, não. Aí ela falou assim, mas por que você chegou a essa conclusão? Eu falei, olha, os meus colegas da sala, né? Karine, de repente, deve lembrar disso. Os meus colegas da sala, eles sabem cantarolar todos os concertos. De Mozart, Tchaikovsky, Rachmaninoff. É o número 33. Aí cantava um pedacinho. É o número... E eu não sei fazer isso. E falei com ela, Lori, você vai me desculpar. Eu não tenho vontade de saber desses concertos. Né? Eu tenho vontade de saber de outras coisas no piano. Mas, realmente, desses concertos, eu não tenho vontade. Então, realmente, eu acho que eu estou no lugar errado. Ela falou, não, peraí, vamos organizar a sua cabeça, porque ela não está organizada, não. Aí eu falei assim, tudo bem, então vamos lá. Aí ela começou, olha, Cláudia, eu sei que se você não se interessa por isso, tem outras coisas que você se interessa.
E eu queria que você falasse para mim quais são essas coisas. Eu falei assim, olha, eu adoro subir no palco e tocar com alguém, né? Eu não nasci para tocar sozinha. Eu gosto de dividir o palco com alguém. Eu me sinto completa nessa situação. E aí ela falou assim, pronto, então você já sabe o que você vai fazer, né? Em que área da música você vai fazer. Até ontem na live que ela deu, na nossa conversa lá, ela falou sobre isso, né? Que a gente não está mais naquele ensino, como era antes, um ensino arcaico, um ensino antigo, né? Então, eu pensava assim, olha, já que eu não posso me adequar a esse ensino, eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Eu tive essa crise no segundo ano, né? E daí ela falou assim, não, peraí, então nós vamos organizar o seu repertório para você ser uma camerista e uma pianista acompanhadora. Na época, até eu me lembro que essa questão da pianista acompanhadora não era muito valorizada, né? E realmente, só quem gostava muito é que ficava, né? Porque a gente sabia da necessidade, sempre teve necessidade para esse campo, sempre, para coral, para aula, para dividir palco mesmo, a questão da música de câmera, sempre teve isso, né? Mas só que o que sempre foi valorizado, não estou falando de hoje, né? Estou falando de um tempo um pouco atrás, era o pianista solista. Então, essa coisa de acompanhar sempre teve muito assim na minha veia. Eu sempre fui apaixonada por isso, né? E até hoje, com um pouco mais de maturidade, que o tempo vai passando e a gente vai ficando mais com o pé no chão, né? Eu estava falando com meu marido há um tempo atrás, eu falei assim, olha, eu não sei como eu aguentava, porque tem um festival de inverno aqui de Domingos Martins, aqui de Vitória, é uma cidade serrana do Espírito Santo, fica uns 40 minutos daqui, lá é muito frio, uma cidade muito bonita, sabe? E de colonizadores alemães, então tem toda aquela parte histórica, né? E desde 2000, eu parei de ir nesse festival em 2000 e... Caramba, acho que foi em 2012, 2013. Mas desde 2000 eu ia nesse festival todos os anos e acompanhava os professores, acompanhava coral, acompanhava classe de canto, acompanhava. E eu sentava, tinha coisas que eu recebia com uma semana de antecedência para aprontar, e eu sentava e falava, vamos embora, é aqui, né? E simplificava os na partitura para poder acompanhar. E eu sempre gostei disso, né? Isso para mim era a minha praia, vamos dizer, né? Eu sempre me senti muito em casa com essa sensação, né? E desenvolvi isso, né? Ao longo da vida, desenvolvi com trabalho, quebrando a cara, aprendendo, levantando, caindo de novo, levantando, né? Estudando mais. Mas a minha vida musical, profissional, foi pautada nessa questão mesmo do pianista acompanhador. É possível ensinar a leitura à primeira vista? Quais as dicas que para quem deseja melhorar, assim, quem já faz, quem pratica, melhorar, e se é possível ensinar, assim, eu como professora, que caminhos que eu tenho que fazer para que meu aluno adquira uma boa leitura? Desculpa, falhou aqui. Se é possível ensinar a leitura à primeira vista, assim, a gente como professora, a gente quer que o aluno melhore essa parte. Então, que caminhos que você indicaria, assim, para uma melhor... Sim. Olha, leitura? Denise, a leitura à primeira vista é um conjunto de situações, né? Sim, é possível sim. Sim. Então, eu acredito muito que a leitura à primeira vista é um conjunto de coisas, né? Que você tem parte cognitiva, você tem a parte psicológica. Uma das coisas que mais pesam na leitura à primeira vista, você pode ter certeza, é a parte psicológica, né? Você tem que estar com sua técnica, seu conhecimento técnico em dia, com seus estudos a respeito de estilo. Então, quem quer melhorar a leitura à primeira vista é um conjunto de situações mesmo que você precisa trabalhar com o seu aluno ou trabalhar a si próprio, né?
Então, por exemplo, você tem... Está passando um som aqui do lado de casa, meu Deus. Mas eu já vou me desconectar de lá. Mas, enfim, você tem que trabalhar a técnica, então você tem que mostrar ao seu aluno os processos estilísticos, né? O que se tem no barroco, os padrões. O que se tem no barroco? No classicismo, o que a gente usa de padronização? Acorde quebrado, acompanhamento, melodia na mão direita e a esquerda o acompanhamento, né? Sonatas como são construídas, né? Porque a leitura musical é uma análise. A gente chama de análise global, que a sua mente faz quando você olha a partitura. Então, o olho fotografa, né? Fotografa aquela cena ali que você está vendo. O que acontece com aquela informação? Você vai codificar e categorizar. Sua mente faz esse processo, né? E faz isso como? Em cima da memória que você tem, de longa duração ou de curto prazo, né? Então, o que tem dentro dessa memória? Todos os processos de uma vida que você vem trabalhando com eles. A leitura nada mais é que essa fotografia, né, bem fisiologicamente falando, é o olho, né? O olho que trabalha, fotografa, o ouvido que discerne, o ouvido é importantíssimo, a gente dá às vezes pouca importância ao ouvido, dá mais importância ao olho, né? Mas o ouvido é importante demais, porque ele tem duas sensações. Quando você detecta o que você tocou, porque você ouviu, então você vai falar assim, toquei certo, posso prosseguir. É o que a gente chama de feedback, né? O retorno imediato. Ou quando você faz, você olha e você já ouve internamente o que você vai tocar. E o ouvido é que te dá esse parâmetro, né? Então, na verdade, é um conjunto de coisas. Existem livros especializados para leitura, e sempre na leitura eu falo isso com os alunos e pessoas que me perguntam. Às vezes, você voltar um pouco, você volta um passo, você caminha 3 passos à frente. Porque nem sempre é o mesmo nível que você está pianisticamente falando, né? Por quê? Porque pianisticamente falando, você está naquela questão do estudo, de caminhar um passo por vez, né? Um andar de cada vez, você vai construir. Na leitura, você não tem esse tempo de construir na hora que você lê. Tem os estudos anteriores para você fazer essa construção. E nesses estudos anteriores, para você botar um tijolinho de cada vez, é que você vai fazer essa construção. Então, eu sempre falo, olha, volta um pouco. Não tenta partir do princípio que você está. Porque não evolui, regride, né? A sensação que a gente tem é de regressão. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Denise. Eu acho que Pode sim. me falar aí que a sua dúvida mais que eu vou responder. Você falou que tem livros específicos para trabalhar a leitura à primeira vista. Você poderia citar alguma coisa assim que você usa, que você acha que seja importante? Claro, tem sim, claro que eu posso citar. Tem um chamado John Camber, que é maravilhoso. Ele tem 3 volumes e ele trabalha passo a passo para se construir uma leitura, né? O John Camber tem o Le Corre. Le Corre é um método francês, inclusive foi um dos métodos de fundamento do meu trabalho de doutorado. Esse Le Corre também, ele trabalha com a parte psicológica e trabalha com a parte de causar a sensação da leitura, né? Do que você pode progredir para você ler, né? Cognitivamente. Tem o Richman, que é Howard Richman, que é excelente. O Howard Richman é um livro bem antigo de leitura, mas que é fantástico esse Richman, tá? Eu indico, assim, de olhos fechados. Também trabalha com a parte psicológica, muito, né? Porque, se você me permite falar, assim, na pesquisa que eu fiz, Denise, do doutorado, eu pude constatar isso muito claramente, muito claramente. O que derruba, muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa na leitura, não é o que ela sabe. Porque ela sabe. Por exemplo, a gente está conversando aqui com vários professores de piano.
Todo mundo sabe ler, não é? Se a gente for perguntar Sim. um por um aqui, todo mundo vai falar assim, eu sei ler, eu sei, não tem problema com a leitura, né? Só que quando você senta e você vê, começa a sua cabeça a girar e a pensar, meu Deus, eu tenho uma plateia inteira me olhando, eu li isso aqui ontem para tocar hoje, ou, meu Deus, eu não tive tempo hábil para preparar esse repertório e estou aqui lendo, ou seja, o seu psicológico está em jogo. É a mente que da gente que comanda as nossas atitudes, né? E quando a gente não tem esse controle de desempenho, que a gente chama, que é o controle da mente, né? O mindful, a gente cai, a gente perde completamente, né? Então, é essa hora que a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar a parte técnica? Lógico. Lógico, cada dia que a gente lê uma partitura, a gente conhece mais coisas. Mas se você não trabalha o seu psicológico junto, grande chance da gente, naquele momento, cair. Do mesmo jeito, entende? Do mesmo jeito. Então, esses trabalhos de livros que eu estou citando aqui são livros que também trabalham o psicológico. Por exemplo, o Richman tem uma frase que é muito legal e que eu uso muito, usei muito no laboratório e uso hoje com os meus alunos de leitura. Os bons leitores não dão atenção aos erros. Eu acho isso fantástico, entende? Porque, na verdade, a gente sabe disso, mas a gente continua dando atenção aos erros. Então, errou, passou. Você não vai poder voltar para consertar aquele erro ali. Né? No momento da leitura, não. Errou, passou, continua, prossegue. Então, você tem que programar a sua cabeça para prosseguir, para seguir em frente. Você vai ter oportunidade de acerto, né? E se você não parar para falar assim, olha, eu errei naquele pedaço ali, às vezes as pessoas não vão nem notar. A sua cabeça está aumentando, né, essa fantasia do erro, vamos dizer assim, e você só está se prejudicando, né? Então, são livros, sim, eu posso passar a listagem depois, se vocês quiserem. Tem o Harris, tem muito livro de leitura bom, sabe? E tem livros que não são de leitura, mas que com um acompanhamento de um professor, eles podem servir para leitura. Né? Por exemplo, eu posso citar aqui o Álbum da Juventude. É um. Cláudia, mas pode. Você tendo alguém que guie esse programa de leitura com você, você pode usar vários materiais que às vezes você tem em casa. Tá? Muito legal. Ótimas dicas. Então, quais as habilidades que você acha que os pianistas que fazem esse tipo de trabalho, eles desenvolvem, que fazem essa leitura à primeira vista? Que habilidades que eles desenvolvem assim, no seu cotidiano? Desculpa, Denise, falhou aqui, perdão. Você pode repetir? Então, quais as habilidades Quais as habilidades que os pianistas que possuem boa leitura à primeira vista desenvolvem? As habilidades que os que já possuem a leitura desenvolvem. Olha, são várias, né? Porque, por exemplo, os bons leitores, eles podem agora estarem aptos a desenvolverem outras, né? Por exemplo, a gente sabe que é um estudo de progressão. Então, eu não posso, uma pessoa que está começando a estudar leitura agora, eu não posso fazer com que ela veja ritmo, nota, fraseado, estilo, dinâmica, ou seja, é muita informação para uma pessoa que está começando a desenvolver agora isso. Os bons leitores, não. Os bons leitores já sentam, o que acontece? Eles leem aquela informação, codificam, categorizam, colocam na caixinha, né, onde precisa estar, o estilo, e já começa a imitar. O fraseado do barroco é esse. Né? Ele já começa a ter essa leitura que está lá na frente, a gente pode dizer isso, né? Então, são essas habilidades mais finas que a gente pode pensar assim, né? Ou até falar nisso, né? São as habilidades mais finas que uma pessoa que está trabalhando leitura agora, e eu estou falando assim,
não é a pessoa que já toca piano. Não, a gente está falando de leitura, e é leitura mesmo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente somos todos professores de piano, só que não temos a proficiência da leitura. Lemos tudo, só que não temos essa leitura dinâmica, né, rápida. Então, esse professor, eu não posso trabalhar já cobrando tantas coisas dele, entende? Vai num crescendo, à medida que ele for sedimentando outros processos, que é análise global, né, olhar para a partitura e ver estilisticamente qual período que ela faz parte, ou seja, depois que ele tiver apto a isso, ele vai desenvolver várias outras habilidades mais finas, né? Então, você é uma pessoa muito conhecida no meio musical por suas lives através da Academia Cultura. Como é que foi iniciar esse projeto? Se você tem um planejamento em relação a essas lives e como é que está sendo o retorno desse trabalho das lives? Sim. Olha, a Academia Cultura, ela é um espaço que a gente tem, né? Para quem não conhece a Academia Cultura, é um espaço que a gente tem online. Esse espaço não existe fisicamente, né? Por quê? Porque surgiu na pandemia, né? A Academia Cultura, porque a gente chama de velha e nova, né? A antiga Academia Cultura, a gente trabalhava com correção de trabalhos acadêmicos. Então, a gente revisava e formatava trabalhos, né? E era interessante que não era só da área da música. A gente tinha um escritório aqui em Vitória e a gente recebia trabalhos de todas as áreas para fazer as correções, revisão, formatação. A gente trabalhou muito tempo assim. Por causa do meu doutorado, eu falei até com a Aninha, que trabalha comigo hoje, sempre trabalhou, eu falei, Aninha, olha, eu não tenho condição mais de corrigir trabalho, revisar, formatar e sabendo que eu tenho um para terminar aqui e defender, né? À medida que foi passando o tempo e eu fui chegando mais perto da defesa, eu fui parando essa outra área, que eu não conseguiria dar conta, né? E aí foi na pandemia, um dia, a gente paramos dia 17 de março, se eu não me engano, pelo menos aqui em Vitória foi, né? Passadas 2 semanas, meu marido virou para mim, porque ele já me conhece, sabe que eu não consigo ficar parada. Ele falou para mim, Cláudia, faz umas lives. Eu falei, não, você não me peça isso. Me peça tocar, me peça qualquer coisa, mas fazer live eu não vou fazer. E você, amor, mas vai ser legal, as pessoas estão precisando de alguma coisa boa, tá todo mundo angustiado. Eu falei, não, mas eu não sei fazer isso. Então, vamos aprender a fazer outra coisa. Agora, isso aí eu não tenho desenvoltura. Aí, tudo bem, ele não falou mais, né? Porque ele viu que eu fiquei meio angustiada com isso. Só que eu, em contato com Maria Tereza Madeira, que é a minha co-orientadora do doutorado, e com a professora Lúcia Barrenechea, que é a orientadora, uma vez a gente conversando, eu falei, olha, vamos fazer uma programação para os nossos alunos, porque eles estão, coitadinhos, muito desanimados, a vida está muito triste com essa da pandemia. Então, a gente faz uma aula em grupo. Que tal? Vocês topam? Aí a Tereza, eu topo. Pode marcar aí que eu topo. Aí marcamos para outra semana. Eu falei com ela, teacher, manda uma foto que eu vou fazer uma arte bonitinha e vou colocar na internet. E a gente faz um formulário só para a gente ter controle, né, de quais nossos alunos vão querer participar. Ela falou, beleza, eu vou te mandar agora. Mandou a foto, eu fiz a arte, pedi a Aninha para fazer o formulário. Aninha, faz um formulário aí para a gente fazer, formulário dos nossos alunos que vão participar do Masterclass. Aí ela, tudo bem. Isso era, acho que era uma quarta-feira, assim. Soltamos no Facebook e no Instagram essa propaganda, assim, mas com o objetivo dos nossos alunos verem, de verdade, né? Entrei em contato com eles e falei, olha, se inscrevam, porque a gente vai fazer uma aula em grupo sobre leitura e está sendo para vocês. O objetivo é que vocês participem. Não, professora, tudo bem, a gente vai se inscrever. Aí fiquei tranquila, porque eu falei, bom, eles vão se inscrever, vai dar tudo certo, né? Chegou na sexta, no sábado, foi um sábado, isso. Eu estava deitada com o celular no WhatsApp lá, a Aninha viu que eu estava online, falou assim, professora, você está aí?
é você que está aí? Eu falei, sou eu, Aninha. Aí ela falou assim, olha só, você já viu quantas pessoas tem naquela programação que você vai fazer com a Tereza? Aí eu falei assim, Aninha, não se preocupa não, ó, se tiverem 7 pessoas, 7 alunos, está ótimo, porque eu já contactei uns alunos meus, a Tereza com certeza já contactou os dela, e aí a gente vai fazer com quem tiver. Ela falou, não, professora, não, eu acho melhor você saber. Eu falei, o quê? Não tem ninguém, então? Se não tem ninguém, não há problema. Amanhã eu vou ligar mais uma vez para eles. Aí ela falou assim, não é isso não. Ela falou, tem 180 inscritos. Olha, gente, eu levei um susto. Eu levantei da cama, que meu marido já estava dormindo, eu levantei e vim para a sala. Eu falei, o quê? Aí liguei para ela. Eu falei, o quê? O que nós vamos fazer? Eu não sei o que nós vamos fazer, Aninha. Não tem Zoom que dê jeito, né? Para 180 pessoas, né? Ela falou assim, a gente vai ter que fazer uma live. Eu falei, o quê? Live? Não. Tudo menos live. Ela falou assim, professora, não tem jeito. Nós vamos ter que fazer uma live. E ela não sabia nada, né, do que Marquinhos tinha comentado comigo uns dias atrás. Aí, um dia, eu falei, meu Deus, aí quase não dormia à noite, né, porque isso me incomodava demais. Aí, no outro dia, eu liguei para a Tereza. Falei, Tereza, olha, você está sentada? Ela, pode falar, estou sentada. Eu falei, então, tem 180 pessoas que se inscreveram para o curso. Ela falou, o quê? O que nós vamos fazer? Eu falei, a Aninha falou para a gente fazer uma live, que é a única forma da gente, né, colocar todo mundo no mesmo pacote. Ela falou assim, então nós vamos fazer. E ela, tranquila, né? E eu, louca. Aí eu comecei a ver algumas lives para ver como é que era, né? E o programa das lives na academia começou justamente por isso, Denise. Acredite se quiser, né? A gente começou as lives na academia por isso. Depois, quando terminou as lives, todo mundo comentando. Algumas pessoas comentaram de curso logo nas lives. Não tem curso sobre isso. Poxa, vocês poderiam montar um curso, né? Aí eu terminei a live, né? Nervosa, assim, tremendo demais. Quando terminou, a Tereza me chamou num canto e falou assim, olha, eu quero falar uma coisa com você. Eu falei, pode falar, saiu alguma coisa errada, né? Você pode falar, me dá bronca que você quiser que eu vou aceitar. Ela falou, não, você precisa continuar. Você precisa continuar, as pessoas estão sedentas, né? Parece que ela e Marquinhos tinham conversado, tá? Mas não tinham, não. Aí ela falou assim, continua, a Academia Cultura precisa continuar. Use esse mesmo nome. Então, foi assim, não foi nada programado. Na pandemia eu vou, ou senão, a partir do mês tal eu vou fazer umas lives. Não foi nada programado, não. Foi acontecendo e a gente foi ficando, assim, antenada com os assuntos que as pessoas queriam, né? Algumas mesmo já começaram a propor assuntos. E a gente foi só seguindo esse rastro, né, dos assuntos que as pessoas queriam ou achavam o melhor, né? Refletir, conversar. Foi assim que surgiu, né? As lives continuam até hoje. Hoje a Academia Cultura já passou das lives, a gente tá com outro funcionamento, né? Assim, em expansão mesmo. Mas tudo começou com essa live, Denise. Foi com essa live mesmo. Então, falando em expansão, né, a Academia Cultura está oferecendo um curso de pós-graduação para o pianista do século XXI. Agora está né? ficando escuro, né? Como você pensa? Tá, você está me escutando? Não sei se respondi, Denise, é isso? Sim, respondeu, sim. Então, eu estou falando da Academia Cultura, está oferecendo um curso, né, de pós-graduação para pianista do século XXI. Sim. Como que você pensa essa capacitação? Como que vai funcionar esse curso para aqueles que se interessam em participar? Como que o curso foi pensado, é isso? Sim. Isso. Desculpa, você tem o quê? Eu vou repetir a pergunta. A Academia Cultura está oferecendo um curso de pós-graduação para o pianista do século XXI. Como que você pensa essa capacitação? E como vai funcionar o curso? Tá. Tá, tudo bem.
Bom, quando a gente fez começou um embrião, né, sobre esse pensamento de preparação, o que a gente viu é que uma grande parte dos professores de piano a gente começou a se perder, né? Porque a mudança foi muito rápida. A gente vivia numa realidade muito tranquila, né? De dar aula, de ter o nosso local de trabalho, de ter a nossa sala de aula, de ter os alunos, né? Aquela rotina que já se fazia-se há anos, né? Há décadas, né? Que era o ensino do piano. Só que quando a gente viu essa transformação muito grande mundial, né? Que está tudo diferente. Hoje, com um clique, por mais que a internet esteja muito ruim aqui para mim, né? A minha internet esteja ruim, a gente está falando de quilômetros de distância, né? Então, o mundo, a gente consegue falar com a Europa numa ligação, né? Então, as coisas estão muito mudadas. A gente começou a se preocupar muito com isso. Esse grupo de professores que começou a pensar nesse ensino, né? Multifacetado do pianista, a gente começou a se preocupar com essa mudança drástica e rápida de cenário, né? Então, essa capacitação a gente vai fazer, são 26 professores, são grandes nomes do cenário da música. Eu não posso falar o nome de uma pessoa aqui e deixar os outros de fora, mas vocês podem ir no site da academia, que lá a gente tem a foto de todos os professores, currículo de todos os professores, vocês podem entrar e ver como está essa qualificação dos professores. A gente vai ter encontros semanais, nas segundas e nas quartas, né? Toda a pós-graduação vai ser online, toda ela a gente vai fazer em EAD, ensino à distância, pelo Moodle. Então, todo aluno vai ter um espaço virtual com o Moodle, com todas as disciplinas ali. O Moodle mesmo vai avisar o que ele está devendo de disciplina, o que ele já cumpriu, os trabalhos que precisam ser entregues, né? Os vídeos que, com certeza, a gente vai ter que construir para entregar, né? Então, essa capacitação vai ser assim. A gente vai ter algumas webinars que vão acontecer fora de segunda e quarta e os masterclasses também, né? Então, vai ser essa programação. A gente está trabalhando dentro de alguns eixos que são inovadores dentro da pedagogia do piano, né? No que se trata de pós-graduação. Então, não é só performance ou pedagogia, mas contempla performance, pedagogia do piano, neurociência, saúde do músico, pesquisa, né? Pesquisa que a gente chama de pesquisa, não é aquela pesquisa acadêmica, mas a pesquisa artística, que é o professor Daniel Lemos que está à frente. A gente vai ter uma parte muito interessante que vai ser sobre marketing, comunicação e empreendedorismo, com um professor fantástico que tem despontado aqui, né, dentro de um quadro excepcional de músicos, né? E ele é formado em coach e em marketing e comunicação. Então, ele vai dar essa área para a gente, vai ser realmente um curso que a gente está esperando, um curso assim que promete, né? Um curso promete por quê? Porque a gente vai abrir esse leque, né, de conhecimento. E vai trabalhar também o acompanhamento, o pianista como acompanhador, o pianista como solista, o pianista como professor, enfim, são várias vertentes do piano. É assim que o curso de pós-graduação foi pensado, né? Para esse pianista desse século, né? Dessa nova vivência que a gente está tendo. Isso, muito legal. Pensando nisso, eu não tinha feito essa pergunta, não tinha pensado, né? Mas eu vou fazer aqui, que é uma curiosidade, né? Como que é sua rotina de estudo? Assim, você que é professora, faz tem um monte de atividades, como que é a sua rotina? Dá tempo de estudar piano? Boa, Denise! Olha, Boa pergunta. Eu acho que eu trabalho com prioridades, né? Então, a gente não consegue se dividir em 10 ou em 5 ou em 3 que seja, né? A gente já se divide muito,
porque geralmente a mulher que tem família, ela tem a família, tem os filhos, tem o marido, tem o trabalho, tem os estudos, quer dizer, a gente já se divide muito, né? Mas dentro da nossa profissão, eu trabalho, por exemplo, a minha agenda hoje é cumprir o meu programa de defesa do doutorado, que vai ser semana que vem, né? Então, eu realmente estou aqui a ponto de bala para cumprir esse programa que é o mais próximo para mim. Né? Então, eu estou trabalhando incansavelmente nos slides, no concerto que eu preciso dar, na defesa em si, né? Preparando o que eu vou falar, o que eu posso abranger, o que é mais importante nesse processo, né? de finalização de pesquisa. Depois eu tenho outras prioridades, que já não serão mais essa finalização do doutorado, mas serão, por exemplo, a pós-graduação. Né? Então, a pós-graduação requer uma outra atividade da Cláudia Marques, né? Que eu preciso me engajar nesse processo. Depois eu tenho concerto. Então, aí eu vou me comprometer com o piano nessa época. Ah, mas nesse período não, eu preciso estudar piano. Então, as nossas prioridades vão mudando, né? Mas pelo menos um tempo de estudo, que não é aquele tempo que eu gostaria, porque a minha prioridade nesse momento não é isso agora, né? Estudar o piano, a não ser para o meu recital da defesa da semana que vem. Mas eu digo, prioritariamente, estudar piano, né? Então, a gente vai se adequando nessa agenda. Tem uma agenda e eu busco, né, tá sempre em dia com essa agenda e aliando as atividades que, para mim, naquela parte ali é interessante, que eu tenho que cumprir, né? Então, sim, eu procuro estudar o piano, todo dia não dá, eu não vou mentir, não consigo estudar todos os dias, mas toda semana sim, né? Então, pelo menos eu estudo um dia e fico sem estudar outro, e volto a estudar outro, né? E vou construindo aqui o meu programa. Um dia com mais tempo, outro dia com menos tempo, mas o contato do piano, ele fica aqui do meu lado, né? Sempre do meu lado. Meu amigo, meu eterno amigo. Então, eu vou fazer a minha última pergunta, né? E que eu queria saber um pouquinho sobre o que é a experiência ótima Flow. Minha pergunta final. Peraí, como é que é? Desculpa, falhou aqui. Eu queria saber sobre o que seria a experiência ótima Flow, que você colocou como tema da nossa entrevista. Oi. Repetindo. Você Eu pode gostaria de repetir para mim, Denise? Sim, eu gostaria de Você falou, saber eu queria saber o que seria a experiência ótima Flow. Ah, do flow, é isso? Sim. Ok, vamos lá. Olha, o flow é uma teoria da psicologia. Agora vamos então voltar lá na minha primeira explicação, quando eu falo porque o que me motivou, né, esse assunto na questão do doutorado. O que me angustiava e sempre me angustiou foram os alunos que me paravam nos corredores da faculdade, perguntavam assim, professora, pelo amor de Deus, o que eu faço para ler melhor? Me ajuda, que eu estou angustiada, eu não consigo desenvolver isso. Bom, essa pergunta, durante décadas, ela me perseguiu, sabe? E eu, no início, como eu não me preocupava muito com isso, eu falava assim, cada dia você lê uma coisa, entende? Eu acho que você vai construindo seu conhecimento assim, cada dia você lê uma coisa diferente. Depois, essa resposta começou a me incomodar, porque eu comecei a falar assim, não é isso. Pera lá, não é isso. Cada dia eu leio uma coisa diferente. Não adianta nada eu ler, porque a vida toda as pessoas leem.
Cada dia uma coisa diferente. Mas se existe um problema na leitura e a pessoa não melhora, existe uma coisa além do que ler uma coisa diferente todo dia, né? E aí eu comecei a notar, observar a angústia das pessoas. Por exemplo, quem não tem a prática da leitura e a facilidade, a habilidade, a gente pode chamar do que a gente achar melhor. O que acontece? A pessoa entra no piano, né? Ela senta para tocar, ela já senta já nervosa. Na metade, ela não sabe como ela conseguiu chegar até a metade da música e ela não sabe se ela vai chegar até o fim, né? Essa é a fotografia que eu vejo. As pessoas que não têm essa habilidade, esse treino, elas ficam infelizes, essa é a verdade, infelizes de estar ali tendo que ler aquela partitura. É um dever, né? Passa longe do prazer e muito perto do dever, do que a gente precisa fazer, né? E isso, quando eu descobri isso orientando um trabalho de uma aluna, e nessa questão da academia, ela veio falar no trabalho dela falando sobre o flow, e eu fui ler sobre essa teoria. E eu me encantei sobre essa teoria, né? Porque quem inventou, quem criou essa teoria é um psicólogo húngaro chamado Csikszentmihalyi Csikszentmihalyi, né? É um senhor, ele está vivo, ele tem uma história linda, 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 linda de vida. E ele diz que tudo começou a ele querer saber mais sobre o bem-estar, sobre a felicidade, sobre o prazer da vida, quando ele ainda era pequeno e ele viveu na Segunda Guerra. Por ele ser uma família de alto escalão, de magnata, o que aconteceu? Enviaram ele para os campos lá de batalha, né? Então, dividiram a família dele. O pai e a mãe foi para um lado, um irmão partiu, eles botaram o irmão para lutar na guerra, o outro irmão foi para outro lado e ele foi sozinho para um campo de concentração. E ele era pequeno mesmo, 8 anos, 8, 9 anos. E ele falou que, nesse processo, ele ficava observando as pessoas. Tinha gente que se matava, porque não conseguia viver em meio a tanta pressão. Tinha gente que convivia, dentro do possível, muito bem, acordava no outro dia e pensava assim, bom, é mais um dia, vamos ver o que esse dia tem reservado para mim. E vivia ele. E tinha gente que não chegava a se matar, mas vivia numa infelicidade, numa depressão profunda, né, nos campos de concentração. E isso começou a chamar a atenção dele, porque ele falou assim, como é que pode? São tantas pessoas juntas aqui, mas tantas pessoas diferentes e que encaram a vida de maneira diferente, né? Então, isso foi o primeiro sintoma dele, né, de observação. O segundo foi quando ele foi apresentar o xadrez, né, e que ele começou a ver, naquela atividade do xadrez, que quando ele começava o jogo, ele mergulhava naquela atividade ali, ele não sentia o tempo passar, ele não sentia cansaço, ele não sentia vontade de ir no banheiro, de beber água, e ele estava submerso naquela atividade feliz, tentando alcançar as metas, para quê? Para ganhar do adversário, né? E usando a psique, assim, em alto grau, né? Porque você, numa atividade de xadrez, a gente sempre fala assim, não é um jogo de dama, é um jogo de xadrez, né? A gente brinca assim. Realmente, xadrez é evoluído demais para a nossa mente humana, né? Porque a gente precisa pensar demais, criar estratégias para chegar até o fim. E ele começou a observar que não era só o xadrez que conduzia essas pessoas a essa atividade intensa da psique humana e da satisfação plena quando elas se envolviam com a atividade. Por exemplo, era atividade musical, era atividade artística, era atividade do pintor, né? Era atividade da bailarina, né? Geralmente as atividades que têm o esporte e a arte como ponto central. E aí ele começou a fazer uma pesquisa profunda, né, sobre a expressão que ele chama de autotélica, a atividade autotélica. O que é autotélica? Ela vem do grego e ela significa uma atividade que ela em si se complementa, ela não precisa de um porquê para acontecer.
ela por si só, ela já explica aquele momento, né? E de grande, intensa atividade psíquica, né? Então, ele começou a pesquisa dele para o mestrado, na época, para o doutorado, né? E hoje é professor de uma universidade grande e tem essa pesquisa com muitas áreas. Essa pesquisa do flow, ela já foi distribuída não só para a área musical, aliás, a área da música tem pouca pesquisa sobre o flow, né? Mas eles levaram para a liderança, né? Tem uma pesquisa forte em liderança, tem uma pesquisa forte sobre corrida e flow, que é a satisfação humana, né? Dentro de uma atividade intensa, né? Mental. Então, o flow nada mais é que essa sensação que a gente tem de nirvana, né? De ápice, né? De cheguei no meu auge aqui da minha felicidade, porque eu consegui estudar esse concerto e tocar, ou porque eu consegui chegar até o final dessa leitura à primeira vista. Nossa, eu consegui, sabe? Eu estou aqui há não sei quantas horas, mas eu não senti vontade de levantar, não senti cansaço. Pelo contrário, eu estou aqui e só estou parando porque eu consegui, né, chegar até o fim. Então, o flow, o estado do flow é o estado dessa experiência ótima, né? Aí alguns alunos até já perguntaram: professor, então eu posso ter essa experiência assistindo televisão? Não, né? Você não vai ter uma experiência de flow assistindo televisão. Porque a televisão, você liga ela e você não precisa mexer um neurônio seu, né? Aquele estado ali de informação já vem pronto, você se diverte ali, né? Você não tem nenhum cansaço emocional ou cansaço mental ali assistindo televisão. É uma atividade que te dê prazer, envolvimento, mas que cause uma sensação de cansaço mental, porque a sua atividade psíquica é intensa. É exatamente isso que é o flow. E por essa teoria que eu me apaixonei, porque eu vi que a leitura pode ser um estado que a gente pode encontrar experiência ótima na leitura, tendo uma metodologia certa e a forma de como ensinar, um programa, né, formado para o aluno, a gente pode ter o flow, a gente pode chegar ao flow. Eu queria perguntar aos colegas aí, pianistas, se eles têm alguma pergunta para te fazer. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, Cláudia. Vai, Vaninha, pode ir. Cláudio, eu gostaria de saber, na hora que você falou sobre essa teoria do flow aí, que eu estou aqui em êxtase. Eu amei. Vou até procurar. Eu queria saber se na hora da gente fazer uma programação, fazer um planejamento de estudo dos alunos, se poderia fazer de acordo com a capacidade dele para que a gente pudesse alcançar essa teoria ótima de flow aí. Pode procurar. Entendeu? Sim. Olha, é Vânia, né? Pelo menos para mim é como Vânia. Isso. Vânia, isso é fundamental. Existe... o flow, ele tem 8 pontos para você alcançar o flow, né? Depois, se você quiser, você pode pegar meu contato com a Denise, que eu posso te passar essa bibliografia. Para mim vai ser um prazer. Você vai ver que tem 8 pontos, tá? Tem 8 pontos do flow. Nesses 8 pontos, o que pesa mais nessa pontuação, para se conseguir chegar ao flow, é o mais interessante que eu vou falar agora. Você tem que ter o desafio sempre equivalente às habilidades. Você nunca pode ter um desafio maior que as suas habilidades. E não pode ter as habilidades maior que o desafio. Se a gente tem isso equiparado, provavelmente é um meio caminho para você conseguir chegar a esse flow, entende? E é exatamente isso que o aluno precisa. Ou seja, você nunca vai montar um repertório para ele de terceiro ano se ele está no primeiro ainda, certo? Né?
E nem vai montar um repertório de primeiro ano e está no terceiro. Estou dando aqui a grosso modo, né, uma demonstração. Por quê? É num crescendo que você vai montando o repertório dele para ele progredir. Ou seja, as habilidades dele precisam estar sempre em consonância com o quê? Com o que você vai dando. Ou seja, os desafios sempre vai sendo o motor dele para puxar as habilidades. Tá certo? Entende? O motor é o desafio, porque você puxa o desafio na medida que você vai crescendo aqui as habilidades, né? Então, com certeza, o que você falou aí procede e te garanto uma coisa, quando você consegue canalizar esse sentimento de flow, mesmo sem explicar para ele o que é, você vai ver prontamente isso nele, no semblante dele. E é o que há de melhor, porque você ensina piano para ele ser uma pessoa feliz também, né? Dentro daquilo ali que ele vai conhecendo, né? Com certeza. Não sei se eu respondi, Vânia. Respondeu. Muito obrigada, Cláudia. Cláudia, sou eu agora. Tá boa? Deixa eu te falar. Quando a gente ouve muito falar assim, leitura à primeira vista, isso, leitura... Aí, a Vânia estava com o microfone ligado. Deu agora? Nada, querida. Pode contar comigo. Lembrou de mim? Se quiser a bibliografia, né? Eu tô falando nisso. Não. Olha só. Isso. Você estava falando a respeito da leitura à primeira vista. Sim. Então, o que acontece? Leitura à primeira vista é isso, leitura à primeira vista é aquilo, mas a gente esquece dessa parte histórica que você acabou dando. Ai, que legal, Karine! Lembro de você! Ai, que prazer! Bom, eu fiquei feliz por Denise. Eu falei, vou assistir, onde que eu vou? Aí, olha só, você passou aquela questão histórica para a gente perceber os estilos antes de passar para o aluno essa questão. Mas como a gente não tem como despertar esse gosto pela leitura, então, assim, como que eu vou fazer isso? Como eu vou conseguir despertar isso nesse aluno? Quanto tempo, Karine? Que bom te ver. Nossa vida! Caramba, bons Muitos anos, né? Conservatório, né? Uns 20 anos, né? Eu estava falando, Cláudia, a respeito da questão histórica que você falou da leitura à primeira vista. Que a gente tem que ver a questão do barroco, a questão do classicismo, do romantismo. Gente, eu como não que sei, é a pegada da música está realmente ruim. Eu não estou conseguindo, tá cortando, picotando. Vocês querem botar no chat, internet... de repente, ou... Fala aí, porque agora a minha internet que tá ruim. Vou colocar no chat. O que eu indico é fazer... Por exemplo, você primeiro tem que saber esse aluno que você vai trabalhar com ele. O maior informador, né? Ou a maior pessoa que pode informar ele sobre a música ou trabalhar com ele sobre os períodos é o professor dele. Uhum. Tá certo? Tá. É você, no seu caso, né? Você. Opa! tá bom, beleza. Então, olha só. Vejam bem, o que você precisa fazer. Sabe aquele processo educacional? Um processo educacional mesmo, assim, é período histórico que você tem que sentar com ele e fazer ele ouvir. Sabe por quê? Porque música não é só o que a gente toca. Música é vivência. É vivência. Às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, com essa questão do pianista acompanhador que eu tive que desenvolver, quantas vezes eu ouvia do mesmo compositor peças que não tinham nada a ver com o que eu tinha que tocar, mas para entender aquele estilo. Entende?
Por exemplo, tem uma peça que é Petrushka, né? Petrushka, para piano e orquestra. Meu Deus, quando na orquestra o maestro falou assim, olha, esse ano tem Petrushka, hein? Eu olhei para ele e falei assim, tem o quê? Aí ele, Petrushka. Eu quase morri do coração. Porque eu sei que a Petrushka é uma das coisas mais difíceis para piano e orquestra. Não tem outra coisa pior do que isso. Né? O Pássaro de Fogo, tem essa Petrushka. Meu Deus, é um negócio de tirar a gente do chão. E não é piano solo, não. Eu estou falando de piano de parte de orquestra. Né? Então, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ouvir tudo sem ser a Petrushka. Que eu falei, eu preciso entender a sonoridade desse compositor aqui. Eu preciso entender o que ele quer quando ele faz esse acorde, quando ele monta esse estilo aqui de som. Eu preciso entender. E comecei a fazer um estudo sobre aquele compositor e as obras dele, que às vezes não tinham nada a ver com piano. Sabe o que era nada a ver com piano? Eu ouvia trio de cordas, ouvia trio de sopros com piano. Ou seja, totalmente diferente do que eu buscava, né? Para buscar o ponto central. Então, eu vou te dar um conselho, se é que eu posso fazer isso para você, né? Mas, assim, faça reuniões com seus alunos agora online, que é muito legal. Nós vamos fazer sobre Mozart, tá? Nós vamos conhecer Mozart. Façam eles escutarem não só as sonatas de Mozart, ou os concertos para piano e orquestra, mas eles escutarem as óperas, entende? Pega um pedaço de uma ópera engraçada e fala assim, olha, isso aqui, sabe o que é? Vamos descobrir o que é. Começa a fazer charadas com eles. Aí você vai falar assim, esse compositor aqui a gente vai conhecer por essa característica, ou seja, sabe o que é isso? Eu aprendi isso agora também nesse estudo da leitura à primeira vista. A gente tem que desenvolver nele a atenção seletiva. Ou seja, a atenção seletiva no aluno, ela está adormecida até os 11 anos de idade. A gente não consegue desenvolver, ele, né? A gente não. Ele não consegue desenvolver sozinho até os 11 anos. Sabe quem precisa desenvolver para ele, Karine, a atenção seletiva? Nós. Esse passo é nosso. O professor, ele tem que funcionar como um facilitador nesse processo. Então, o que é atenção seletiva, Cláudia? É você chamar atenção para ele o que ele precisa captar naquela peça. Entende? Então, se é sonoridade, é sonoridade. Fala assim, olha esse acorde. Olha, esse acorde aqui, o tempo inteiro quase Mozart trabalha com ele. Ou, vocês estão vendo, você às vezes vai achar que ele não está entendendo nada, mas ele está entendendo. Ele está entendendo. Daqui a um tempo, ele vai guardar esse treinamento que você está fazendo com ele, mesmo você sem saber se ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto. Ele vai guardar. A gente, às vezes, subestima, sabe, essa capacidade mental que eles têm, porque eles são pequenos ou eles são... Então, faça essas aulas em conjunto. Faça vídeo, que o negócio hoje, a gente não consegue segurar o aluno mais só por texto. Já foi a época, né? No nosso tempo, Karine, já não conseguia, né? Quase. Porque é verdade. Isso é uma dificuldade. As pessoas, às vezes, não chamam a atenção da leitura. Mas para ver um vídeo, para ver uma cena, né? Tem os filmes. Agora que eu lembrei dos filmes, né? Tem Amadeus, que é o do Mozart, tem o do Beethoven. Tem tantas coisas legais para se chamar a atenção deles. Então, marque essas cenas e trabalhe ligando essas colocações do período histórico, sabe? Que isso você vai trabalhar a atenção seletiva dele, vai chamar ele para guardar esses posicionamentos mentais. Será que eu já... Obrigada, adorei. Adorei, obrigada. Cláudia, boa tarde, tudo bom? Tá me ouvindo? Sim, Marília, estamos escutando. Tá. Então, olha bem, Cláudia, segundo o Pace, ele fala que a grande parte, né, da deficiência da leitura é por causa do tipo da musicalização e da formação. Tá dando para ouvir?
Então, assim, que os alunos foram submetidos de acordo com a musicalização e a formação. Hoje em dia, com esse tipo de que a gente tem de intervalar, isso eu acho que facilita muito para o aluno estar trabalhando leitura, né? Já está desenvolvendo essa leitura dele. Puxa, desculpa, Marília, cortou aqui. Desculpa. Eu vou voltar, então. Vou voltar. Olha, de acordo com o Pace, né, a grande parte que ele dá, a deficiência da leitura, é pela formação e a musicalização que os alunos foram submetidos, né? Então, aqui o professor ele vai ter que estar desenvolvendo estratégias com esses alunos a fim de que ele adquirir essas habilidades. Então, olha, eu falo do início, logo do início, que os alunos começam, quando eles começam com esse método intervalar, eu acho que ele já começa a adquirir uma atenção bem mais fácil para desenvolver esse tipo de leitura. O que você acha? Dá muito mais, assim, dá noção para ele dos intervalos, isso eu acho que facilita para ele, né, no caso, na leitura. Então, e outra coisa que eu gostaria de saber é se a gente deve estar treinando essa leitura com o aluno logo no início, logo assim que ele começou a aprender. Olha, peraí. Sim, beleza, então tá bom. Olha só, se a gente for parar para pensar, essa é a minha opinião, tá, Marília? Você pode ficar à vontade em concordar ou discordar, tá bom? Fica à vontade. Mas o que eu estudei sobre leitura e a vida toda eu faço, a gente só consegue desenvolver a leitura se você tiver um padrão de memória que você guardou por alguma informação que você recebeu, que você viveu, tá certo? Então, por exemplo, quer ver? Eu vou te dar uma ideia aqui. Se você falar assim para mim, Cláudia, faz um intervalo de quarta justa. Primeiro, a minha cabeça vai tentar encontrar em algum lugar, aqui nesse meu pontinho aqui mental, aonde está essa quarta justa, tá certo? A não ser que a pessoa já treine isso. Ó, quarta justa. Mas, Cláudia, como é que você conseguiu achar? Posso te falar o segredo? Como é que eu consegui achar? Eu pensei no que sempre minha professora A Karine lembra. A Karine lembra dela. É a Gisele Artiles. Lembra, Karine, da Gisele? Lembro da Gisele. Claro! Lembro sim. Teoria, né? E a Gisele sempre falava assim, olha, quem lembrar da quarta justa, lembra do hino nacional. Ouviram... Isso. Ouviram. Ou seja, em qualquer tom você acha a quarta justa. Por quê? Porque você tem um parâmetro que você já guardou na sua mente. Então, eu acredito... Como? Não é isso? Vocês concordam comigo? Jamais eu conseguiria fazer um intervalo de quarta justa se eu não tivesse que pensar. Pensar nas duas coisas. Ou pensar na música, ou pensar nos intervalos entre as notas para eu formar um intervalo de quarta justa. Entende o que eu estou falando? Então, eu acho que o mais importante na leitura é quando você encontra esse parâmetro, Marília. O aluno é igual a gente. Ele não vai ser uma pessoa diferente. Nossa cabeça é o que a gente fala de Ausubel, do quê? Da aprendizagem significativa. O que Ausubel fala sobre aprendizagem significativa? Eu tenho que ter uma âncora que me ligue às minhas informações. Olha, vai ser muito mais fácil você ensinar acorde para o seu aluno se ele sabe a escala. Por exemplo, se você fala assim, olha, vamos aprender hoje os acordes que estão em Dó maior. Bom, se ele souber o que é Dó maior, que é uma escala de Dó maior que você já ensinou para ele, vai ser muito mais fácil você trabalhar acorde, porque você vai falar assim com ele. Vamos lá, escala de Dó maior, tem sustenido? Ele vai falar, não, tia. Tem bemol? Também não. Então, todas as notas são brancas ou pretas? Ele vai falar, todas as notas são brancas. Então, é isso que a gente vai fazer dentro da escala de Dó maior. Você vai apertar 3 notas sempre. Uma, pula uma, aperta a outra. Pula uma, aperta a outra. E a gente vai formar os acordes que pertencem a Dó maior.
Se você quiser fazer isso sem antes fazer nenhuma explicação para ele, o que vai acontecer? Ele vai fazer sem você saber e sem muito menos ele saber que ele consegue. Aí depois você fala, olha, sabe o que você acabou de fazer? Foi exatamente isso aqui. Por que ele fez? Porque existe uma âncora de situações que ele já viveu, que ele já experimentou, já vivenciou e que ele já sabe o que é. Só você desenvolver de uma outra forma. Mesma coisa acontece com a leitura intervalar, Marília. Entende? Eu acredito muito no desenvolvimento da leitura dessa forma. Não só intervalar, mas qualquer uma. Você só vai... sim, quando devo começar a desenvolver essa habilidade? Pode ser logo. Ao meu ver, pode ser logo. Logo, sim. É claro que você vai dar um fundamento, né? Fundamento de notas, como é o seu ensino do piano. Não mude ele por causa do que você não acredita ainda. Por favor, continue no seu pensamento. Mas depois você pode falar assim, olha, dentro disso aqui que eu te ensinei, você vai puxando, ou seja, agregando conhecimentos em cima da base que você já deu, Marília. Entende? Você pode não concordar com isso, mas experimenta isso alguma vez. Experimenta exatamente isso que eu estou falando com você. Bom, para ensinar acorde, primeiro ensina escala. Entende? Para ensinar tonalidade, ensina a escala para ele. Depois você fala de tonalidade. Ele vai chegar na tonalidade por causa de quê? Porque ele sabe qual é a escala que você está trabalhando com ele. Ou você já trabalhou com ele um tempo atrás. Entende? A Tereza ensinou isso. Isso! Exatamente! Eu penso assim. Entende? Eu penso assim. Sempre deu certo comigo. Pelo contrário, os alunos se desenvolvem bem melhor quando você parte de um conhecimento que ele já tem, mesmo que seja mínimo. O conhecimento dele tem que ser grande. Ele é um aluno, você está acrescentando um tijolinho na parede dele a cada dia. Não é mesmo? Então, esse conhecimento, para ele ser grande, ele tem que começar pequeno. Nesse pequeno, você vai acrescentando mais um tijolinho até ele virar a parede toda formada. Só que você vai partindo sempre do que ele já sabe. Sempre desse pontinho que ele já sabe. E acrescentando saberes na vida dele. É assim que eu trabalho. E acredito na leitura, sim. Hoje mesmo eu estava fazendo os slides e li sobre isso. Li sobre isso. O aluno desenvolve e ele precisa de base que ele já saiba. Se ele não tem essa base, por mínima que seja, que ele já saiba, você consegue confundir mais ele do que ensinar o caminho para ele desenvolver. Né? Ele tem que sentir aquela sensação de, é isso? Entendi, professora. Por que ele faz esse entendi? Porque você está partindo de uma coisa que para ele já está claro na cabeça dele. Não será mais uma coisa nova, mas será uma coisa complementar àquilo que você já passou para ele. Entende? Pelo menos eu penso assim. Comigo tem funcionado. E as coisas que eu leio me encaminham para essa... né, para esse caminhar aí. Alguém mais, Entendi, gente? sim, Cláudia. Não sei Obrigada. se eu te ajudei, Marília, ou se eu te atrapalhei mais Não, ainda, entendi. viu? Você pode Não, falar. não. Então, não, foi ótimo. Entendi, sim. Isso mesmo. Também penso dessa maneira. Muito obrigada. Alguém mais quer perguntar? Então eu quero agradecer a presença dos nossos colegas. Denise? Oi. Então, eu quero agradecer a presença dos nossos colegas, a equipe do REAMP, em especial os professores Priscila Dutra e Iago Bordim, e quero agradecer a Cláudia pela disponibilidade em atender o convite da nossa escola, e esperamos conhecer mais a fundo dos seus trabalhos, acompanhando de perto os futuros projetos da Academia Cultura. Você quer falar mais alguma coisa, Cláudia? Alguma mensagem para os nossos alunos e professores? Denise, eu que agradeço, viu? É um trabalho muito bonito que vocês desenvolvem aí. Eu conheci essa live por intermédio do professor Fernando Vago, quando você entrevistou. Sim, quero sim.
Primeiro eu quero te agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui. Vocês desenvolvem um trabalho fantástico, de verdade. Eu vi um trabalho através do professor Fernando Vago, quando a Denise entrevistou, eu fiquei encantada, né, pelo interesse de vocês, pela vontade de saber, pela vontade de pesquisar, pela vontade de conhecer mais. E isso não é sempre que a gente encontra, não, tá? Numa escola de música, então vocês estão de parabéns mesmo. É um grupo, né? Essa questão do grupo faz todo o sentido, de verdade, né? Vocês podem ter certeza disso, que deixa o grupo coeso, unido, né? Bom, eu sei que essa live, a gente teve muito problema com a internet, a minha internet, e eu já notei uma coisa, sempre quando é pelo Google Meet, dá problema, sempre, é impressionante, né? Então, eu quero me deixar aqui, Denise, assim, aberta, se vocês quiserem marcar uma outra conversa, você fica à vontade aí de marcar com o grupo e me falar, a gente agenda uma outra conversa. E a gente faz esse bate-papo, né, que eu acho que vai ser muito proveitoso. Eu quero que vocês pensem no seguinte, o conhecimento, ele é uma bola, né? Ele vai crescendo. E esse conhecimento é o que move a nossa transformação, né? Às vezes a gente não se transforma porque a gente não conhece o suficiente. Às vezes a gente se transforma porque a gente já conheceu o suficiente e tem mais conhecimento para vir, né? Então, estejam sempre abertas a conhecer, meninas, né? Tem um menino aqui no nosso meio. Mas estejam abertas sempre a conhecer, leem coisas. Agora a gente está com o mundo da internet, o mundo virtual mais fácil, né? Porque a gente tem... Você não precisa hoje pagar uma passagem para ir longe, para ver um professor falando ou para uma palestra. Você tem, às vezes, essa disponibilidade mais fácil, porque você, através de uma telinha, né? Com uma boa internet, a gente consegue muita coisa, né? Então, façam isso sempre, não desanimem. Porque é conhecendo que a gente se transforma, sempre. Tá bem? Eu que agradeço. Eu que agradeço a atenção de vocês, né? E a disponibilidade para estar aqui, né? Para a gente conversar um pouco sobre os conhecimentos, né, de todos nós. Tá bem? Muito obrigada. Cláudia, nós adoramos, né? Quem não te conhecia, né? Eu conheci a Cláudia através da internet e fiquei fã. E estou acompanhando todo o trabalho dela e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com os nossos colegas do conservatório, que eu já tenho visto nesse tempo de pandemia. Muito obrigada e esperamos você um dia aqui no nosso conservatório.